Bem-vindos, irmãos. Hoje vamos refletir sobre a lei de sociedade e buscar na doutrina espírita os caminhos que nos levam à construção de uma sociedade, de um mundo melhor. Então agradecemos a Deus nosso Pai a oportunidade de refletirmos sobre a nossa vida em sociedade e rogar as suas bênçãos para que possamos ampliar o nosso conhecimento, a nossa compreensão desta lei e assim juntos construirmos uma sociedade com mais amor, mais justiça e caridade. Muito obrigado, Senhor. No livro da Esperança, Emmanuel, através de Chico Xavier, no capítulo Diante da Vida Social, nos diz que as leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas sim esperam que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade e da segurança para quantos lhes povoam as faixas de vida. Emmanuel aqui nos fala que as leis do universo agem para o bem, para a regeneração, para o progresso de todas as criaturas. Então, a dor e o sofrimento são resultados das nossas escolhas. As leis do universo esperam que criemos condições para que todos possam viver com dignidade e avançar moralmente. E não nos faltam oportunidades. Cabe-nos cumprir com o nosso dever social. Vivemos numa sociedade materialista. A sociedade somos todos nós. Os valores dessa sociedade podem ser vistos na maneira como cada país cuida da sua população, como são tratadas as crianças, como são educadas, como são tratados os idosos e também pelos milhões de abandonados, discriminados, marginalizados que existem. E não precisamos nem buscar os números, porque isso é visível. A condição de vida mundo afora a gente vê pelo abandono de milhões de irmãos. Nas grandes cidades também, os índios nas florestas, as pessoas que vivem no campo, que vivem no planeta azul. Planeta que já não é mais tão azul, com tantas queimadas, com as fumaças escuras da poluição nas cidades, das explosões, nas guerras, destruições. Assim como nós, outros irmãos estão buscando soluções, refletindo sobre a necessidade de mudança, de não ficarmos mais esperando que alguém vá lá e resolva as coisas, que alguém faça. A regeneração começa dentro de nós, com a ajuda dos bons espíritos que vibram com cada atitude no bem, cada tomada de consciência, cada passo dado na direção da luz. Mas por que as coisas chegaram a esse ponto? Por que a sociedade está desse jeito? A sociedade está deste jeito porque nós não obedecemos, nós não cumprimos, nós não agimos de acordo com as leis que regem o universo. Nós saímos do caminho natural, nós sequer cumprimos com as leis que nós próprios criamos. Nos deixamos levar pelo que nos atrai, pelo que agrada aos nossos sentidos, né? Pelas luzes das festas, dos fogos de artifícios, dos faróis dos carros, das luzes das cidades. E a luz espiritual? A luz que ilumina por dentro, a luz que nos faz ver a vida como ela é,
nos mostra o tempo todo o que é mais importante e o que nos eleva. E esta luz. O homem é um ser social, depende uns dos outros para viver. Precisamos da troca de ideias, embora muitas pessoas insistam em acreditar que o mundo foi criado só para elas. Outras pessoas que não suportam tanta correria, tantas cobranças, se deixam envolver por tudo isso. Afinal, a sociedade estabelece padrões de tantas coisas, padrões de beleza, de sucesso, de felicidade, que levam muitas vezes ao adoecimento. Algumas pessoas acabam buscando o isolamento do convívio social, se fechando dentro de casa, experiência que fomos obrigados a viver durante estes anos de pandemia. Ou se isolam em lugares distantes, livres da convivência com os demais. Allan Kardec, na questão 767 e seguintes, trata do isolamento social na lei de sociedade. Ele pergunta aos espíritos se o isolamento absoluto é contrário à lei natural. E eles respondem que sim. Os homens procuram a sociedade por instinto, ajudando-se mutuamente é que vão progredir. Por instinto, nós precisamos uns dos outros para estudar, para trabalhar, para produzir o alimento. Não fomos criados para vivermos sozinhos, isolados. E Kardec pergunta, e aquela pessoa que gosta do isolamento, gosta de viver assim, isso lhe traz satisfação? Resposta, satisfação egoística. E ainda nos deixa um questionamento, nos fazem uma pergunta. Há homens que encontram uma satisfação em se embriagar. Tu aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. E assim encerram a questão. Estamos aqui para aprender a amar, para sermos caridosos, para trabalharmos uns pelos outros. Temos o dever de cooperar com o desenvolvimento da sociedade. Aquele que se isola está na contramão das leis de Deus. E Kardec pergunta, e os que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Resposta, duplo egoísmo. E aqueles que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os sofredores? Estes se elevam rebaixando-se. Eles têm duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. Quantos irmãos conhecidos ou desconhecidos dedicam a vida a cuidar dos doentes, dos necessitados, dos animais, das florestas? Estes irmãos já vibram numa faixa acima da vida material. O brilho da matéria já não os seduz. A chama do amor pelo próximo é o que os alimenta e os torna felizes. A felicidade deles está aí, em se dedicarem a ajudar aqueles que precisam. E fazem isso por consciência e por amor. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? Resposta, isso não é retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade visto que trabalham por ela. E aí nós temos exemplo dos cientistas que passam grandes períodos isolados, dedicando-se inteiramente à pesquisa, à descoberta de novas vacinas, de novos medicamentos, vacinas que tanto falamos nesses últimos 2 anos, que tanto oramos pedindo que encontrassem uma vacina, pois foi encontrada. Outros tantos irmãos vivem isolados, trabalhando na preservação, na manutenção de ambientes para o bem de todos, para o bem da humanidade. E sobre o voto de silêncio?
O que eles dizem? O voto de silêncio como voto de isolamento priva o homem das relações sociais. Em isolamento, em silêncio, longe de tudo e de todos, como poderia fazer o bem e cumprir a lei de progresso? Claro que em alguns momentos da nossa vida, todos nós necessitamos do isolamento temporário. Ele é muito importante para que possamos meditar, descansar, tomar uma decisão importante para recarregar as baterias, recuperar as forças, para orar como nos recomendou Jesus. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orardes, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê tudo o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aquele que se isola da sociedade, que simplesmente escolhe viver fora do rebanho, como se diz, no meio do mato ou em qualquer lugar deserto, seja onde for, este irmão está equivocado. Ele deixa assim de se desenvolver, de aprender, de ensinar e de evoluir no contato com o outro, na troca com o próximo e de algo muito importante que é a prática da caridade. Quantas oportunidades este irmão perde, deixa passar de fazer o bem àqueles que Deus colocou na sua vida, no seu caminho. Como deixar a sua responsabilidade na educação dos filhos, a sua presença na vida dos seus pais, de familiares, de amigos. Fomos criados para vivermos em sociedade convivendo com os nossos semelhantes. Por isso Deus nos deu dons, faculdades, talentos. Mas não somos completos, senão a gente nem estaria aqui. Nos falta desenvolver estes dons, estes talentos e conquistar outros. E como poderemos desenvolvê-los, desenvolver as qualidades sem a troca, sem o dia a dia com o outro? Este convívio nos leva ao autoconhecimento, porque é através das minhas reações, das minhas respostas, das minhas atitudes diante do que os outros me dizem ou fazem, que eu percebo aquilo que me incomoda, me emociona, me machuca, me alegra, me faz feliz, o que há em mim a ser modificado. Isolado, sozinho, como é que a gente vai identificar, como é que vamos medir o que há em nós de orgulho, de inveja, de vaidade, para que possamos nos modificar? É para isso que a gente está aqui. O lar é o primeiro e mais importante núcleo social em que vivemos. É o lugar onde somos mais próximos pelos laços de amor. É onde vão nos mostrar as nossas imperfeições, onde nós vamos mostrar as imperfeições dos outros, muitas vezes sem dó nem piedade. Ali vamos aprender a exercitar a indulgência, a benevolência, o perdão. É ali que somos nós mesmos. Há aqueles que passam a vida toda ignorando o que o outro diz, ficam ofendidos, brigam o tempo todo porque não aceitam e sequer param para pensar no assunto. Será que o que ele está falando é verdade? Mas há também aqueles que refletem, analisam e aos poucos vão reconhecendo se a necessidade, né, desta mudança. E é nesta troca e no diálogo que construímos uma convivência e crescemos. Crescemos como seres humanos. Para harmonizar estas relações, o ambiente familiar e a nós mesmos, a solução está na questão 919 do Livro dos Espíritos, que eu recomendo a leitura na íntegra. Ali é perguntado qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Resposta: conhece-te a ti mesmo, disse um sábio da antiguidade.
Conhece-te a ti mesmo. Conhecendo-nos, a vida fica mais fácil, ele nos diz, né? Podemos corrigir as nossas imperfeições e teremos condições de avaliar se o que o outro fala é verdade, se faz sentido. E se for verdade, vamos nos trabalhar, vamos nos modificar. E é assim que vamos desenvolvendo os nossos dons, nossas virtudes, que irão refletir em nós mesmos positivamente, também no lar, fora dele e em toda a sociedade. Com certeza. Fará bem a toda a sociedade, porque toda a criação está conectada, somos criaturas de Deus, estamos todos ligados uns aos outros, dependemos uns dos outros. Uma simples fruta que comemos, alguém plantou, alguém cultivou, colheu, outro transportou, vendeu, até chegar à nossa mesa. A natureza cumpre o seu papel. A natureza doa em abundância o tempo todo. Doa água, doa a luz do sol, o ar, o alimento, a sombra. E com isso nos mostra, nos dá uma grande lição de como devemos agir para verdadeiramente fazermos parte deste processo, contribuirmos com esta integração e este desenvolvimento pela doação, o contrário do egoísmo. Para isso, nós precisamos estar sempre abertos para dar e para receber. Agindo assim, deixaremos de alimentar o egoísmo. Estaremos sempre neste processo de troca. Egoísmo que deixará de existir para que surja o homem novo no mundo novo. E todos sairemos ganhando. Todos temos algo a receber e também temos algo a doar de nós mesmos. Quem não tem um pouco de tempo, trabalho, carinho, bondade, conhecimento para doar? E quem não precisa receber tudo isso? Não podemos mais continuar alimentando um mundo que não queremos. Não faz mais sentido para nós alimentarmos um mundo egoísta, um mundo materialista. É preciso mudar. Não é mais possível alimentar o ódio com mais ódio, a violência com mais violência, a guerra com mais guerras. Um mundo melhor é feito de gente que quer, que luta por um mundo melhor, se esforça, trabalha para isso. Pessoas que não ficam só no discurso, nas palavras, reclamando ou desejando, sonhando com um mundo melhor. Temos que agir, temos que sufocar o mal com o bem, retribuir o mal com o bem. A justiça divina pede isso, pede que nos ajudemos uns aos outros, pede que os mais fortes ajudem a levantar os fracos, que os mais inteligentes libertem os ignorantes. Não podemos ficar de braços cruzados, cada um tem que fazer a sua parte. Infelizmente, o que vemos acontecer há muito tempo é um grande número de fortes e inteligentes explorando os fracos e ignorantes, gerando a sociedade em que vivemos hoje, desigual e desumana. Então, o que falta para melhorarmos a nossa vida e evoluirmos? O que nos falta é humildade. Segundo Emmanuel, a humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda elevação moral e intelectual. Então, é o que nos falta, humildade para reconhecermos em primeiro lugar a grandeza do Criador, a importância de cada ser para o todo, para a vida do nosso planeta, que não somos dono de absolutamente nada. Tudo o que existe no planeta é para a manutenção da vida de todos. Portanto, ninguém tem o direito de destruir o que é de todos, é da humanidade. Porque Deus não privilegia ninguém, somos diferentes, mas somos iguais em importância para o Criador. E na ausência da humildade, o que acontece? O orgulho
incendeia, comanda e alimenta as guerras que assolam o nosso planeta, porque de trás de todas elas, sejam guerras armadas, guerras de palavras, guerras por poder, está sempre algum interesse que alimenta o orgulho e o egoísmo. Interesse por mais dinheiro, mais poder, mais seguidores. Nós espíritas temos uma grande responsabilidade social pela proposta da doutrina espírita para a reforma social do planeta, que é combatermos o materialismo, o orgulho e o egoísmo. Combatermos o materialismo, o orgulho e o egoísmo não nos outros, combatermos em nós mesmos, deixando espaço para entrar o amor pregado por Jesus, que este amor possa reger as nossas vidas. O Espiritismo, essa doutrina que abraçamos, não nos limita ao trabalho ou ao estudo na casa espírita. É preciso ir muito além, ir atrás do infortúnio, como nos recomenda Allan Kardec no capítulo 13, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele conta uma história de uma mulher caridosa que foi ajudar uma família e com a sua sensibilidade e o coração cheio de amor, ela foi além. Ela viu necessidades ocultas que ela foi atender, que ela foi socorrer, nos deixando aí um belo exemplo que eu recomendo a leitura. Chegou a hora de fazermos, portanto, muito mais do que estamos fazendo para aliviar as dores e os sofrimentos. Como irmãos que somos vivendo em sociedade, temos o dever de levar, de compartilharmos o pão que temos hoje, porque amanhã poderemos não ter, e assim alimentar o corpo e também levar, compartilhar o consolo, o conhecimento, o esclarecimento que temos do Evangelho de Jesus como alimento da alma. É nosso dever fazer isso. Há muito tempo a sociedade pede mais de cada um de nós, de ajudarmos-nos uns aos outros, porque o tempo do materialismo já acabou. Ele precisa dar lugar à elevação do espírito, à valorização daquilo que realmente importa para a nossa caminhada. Os sinais, as consequências do materialismo estão aí. Poucos com muito e uma parcela significativa com quase nada, levando à intolerância, ao desespero e trazendo dores, as dores do nosso tempo que aumentam a cada dia. Que dores são essas? As dores da ansiedade, as dores da depressão, das angústias, das fobias, aumentando assim a violência. E não falta quem coloque lenha na fogueira. O que está faltando no nosso mundo e exige uma mudança urgente, precisamos de pacificadores, precisamos de gente com educação moral e amor no coração. É isso que nós precisamos. E o que fazer? Bem, este é o desafio do nosso tempo. O nosso desafio neste momento de transição é não vacilar. Não se deixar arrastar pela enxurrada de informações que, se não forem filtradas, analisadas, a gente até pode comparar com as enxurradas dessas fortes chuvas que infelizmente estão acontecendo e trazendo tristeza, morte, revolta e desânimo. Não é hora para isso, apesar de tudo que a gente está vendo. É hora de renovação, de fortalecer a esperança e a fé, de buscar algo que nos inspire para o bem, para que juntos, focados no mesmo objetivo, possamos construir uma sociedade, um mundo melhor. Nós que aqui estamos, neste momento, refletindo sobre a lei de sociedade, sobre as leis de Deus, as leis que regem o universo, já fizemos uma escolha. Escolhemos Jesus como inspiração. E essa escolha foi feita por sua vida, seu exemplo, seu evangelho,
e seu amor por todos nós. Neste momento de tantos desafios, precisamos buscar o equilíbrio e a saúde mental todos os dias. Na prece, nas leituras, na vigilância constante sobre os nossos pensamentos e sentimentos, fechando a porta às influências negativas. Assim estaremos construindo em nós o equilíbrio, a serenidade e a confiança nos desígnios de Deus. E são esses sentimentos que levam, que movem aqueles irmãos que estão lá recebendo, ajudando os refugiados de guerra, os refugiados da fome, do medo e da miséria. Se eles não confiassem na bondade de Deus, se eles não se sentissem responsáveis pelo outro, não se colocassem no lugar do outro, não sentissem o dever de ajudar, de ir até lá, se não tivesse o amor no coração pelo próximo e a esperança, eles sequer sairiam de casa. E isso nos enche de esperança num mundo melhor, numa sociedade melhor. É assim que a sociedade vai mudar, quando fizermos ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse. Quando, nos colocando no lugar do outro, fôssemos lá levar o alimento, levar o abraço, levar a roupa, levar a água, levar o amor, levar a cama. É assim que a gente gostaria de ser tratado. E se colocar no lugar do outro não é ficar chorando abraçado, não, é acolher, é abraçar, querendo dizer: eu estou aqui, conte comigo, eu vou te ajudar, meu irmão. Cada ser humano educado, cada ser humano renovado pelo amor, ele se transforma. E se transformando, ele transforma totalmente o ambiente que ele vive e causa um impacto na sociedade, contribuindo para a regeneração. É uma gotinha d'água no oceano, sim. É mais uma gotinha d'água no oceano. Então, irmãos, temos que ter fé em nós e nos outros, acreditar e trabalhar por nós e pelos outros, fazer o que é certo mesmo que a maioria não faça, fortalecer todos os dias da nossa vida a vontade de ser mais humano, mais espiritualizado, mais bondoso, mais focado no bem, sabendo aonde queremos chegar e lutar por isso a cada escolha, a cada pensamento, fazendo o possível para mantermos a consciência elevada, amor no coração, esperança e fé. Daí, nada, absolutamente nada nos faltará. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que possamos fazer todo o esforço para alcançar este objetivo de nos mudar para transformarmos a nossa sociedade numa sociedade melhor. Muito obrigado pela atenção e que assim seja.